Então vamos lá, né? Vamos lá começar aqui a falar sobre o box. Ué, quem que é aquilo? Acho que é melhor postar aqui. Daqui a pouco já para de falar. Tá, então vamos lá, né? Vamos falar sobre o box, né? Tá. Então, a gente tem que falar o seguinte sobre o box, tá? O box é fundamental, tá? Que vocês saibam o que é o box. E por que eu falo que é fundamental? Olha, todo mundo, invariavelmente, já passou pela seguinte situação. Chega alguém da família e, né, ou pode ser um primo, um cunhado, primo de segundo grau, né, ou enfim, né, e fala assim, cara, me empresta uma grana aí. Sim. Meu Deus do céu. E aí é o seguinte, tá? Bom, você sabe como que é, né? Às vezes na família você não consegue esconder. Então se você vai lá, aparece lá com um carro um pouco melhor, ou troca de carro a cada 2 anos, comprou uma casa na praia, cara, é muito difícil você conseguir escapar dessa situação. Tá? Mas eu digo que eu já passei. Já passei coisas de amigos meus de trabalho, né? Falei assim, você me peça uma grana, tal. Até lembro uma vez que eu morava lá em Vinhedo. Morava num condomínio que na época, em 2002, era R$ 2.000 em condomínio. Não sei quanto o cara gastava por mês, mas é uma fortuna. Aí uma vez o cara chegou pra mim, pô, me presta 20 mil, eu tô com uma dificuldade. Eu falei, cara, não vai dar não. Não, mas eu sei que você tem grana agora. Eu falei, sim, eu tenho, cara. Tenho. Só que é o seguinte, eu moro num apartamento que me custa R$ 300 de condomínio. Você mora num lugar que custa 2 mil de condomínio. Tá certo? Eu ando num carro de R$ 15.000. Você anda num carro de 100 mil. Eu não sou a melhor pessoa para te financiar. Tem que arrumar alguém que esses 20 mil não seja significativo para mim. Ficou meio assim e tal, mas eu tive que falar real, poxa. Ah, mas eu te dou garantia. Eu falei, então, eu não quero saber de garantia. Eu só acho o seguinte, isso aqui não vai resolver o seu problema. Se resolvesse, tá? Eu até falei para ele, cara, se você morasse num lugar, numa mega periferia, tá certo? E você tá atrasado na sua prestação lá da Coab, eu acho que R$ 10.000 sim resolveria, te ajudaria a botar você no eixo. Mas aqui não vai resolver. O cara ficou chateado e tal, né? Mas enfim, tá? O cara nunca mais falou comigo. Agora você imagina uma situação dessa com um primo seu, com um cunhado. Aí vem aquele papo, não, mas eu te dou garantia, não sei o que e tal, né? Putz, cara. E aí vamos supor que ele te dá uma garantia, uma casa, a casa dele de garantia. Um primo seu. Aí você vai lá e o cara não paga, você executa e toma a casa dele. O que você vai falar lá num jantar de Natal para sua avó, para sua tia? É terrível. Essas situações você pode enfrentar. Agora, se eu diria o seguinte, suponha que aconteça isso daí, o cara chega e fala assim, não, eu te dou garantia, não sei o que, fala, tá bom. Você tem garantia firme? Tem garantia? Tá bom. Você tem garantia? Faz o seguinte, vamos lá no mercado passar um box. Passa um box. Então, como é que funciona o box? Então, o box tem o quê? Tem o tomador e o doador. Então, vamos pegar um box. Quem que é o doador? Doador. Então, o doador vai fazer o seguinte, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Pode ser na Petro, na Ambev, qualquer um, tá? Então, vamos supor aqui na Ambev. Vamos pegar na Ambev, tá? Então, você vende aqui, não importa quanto está na Ambev, tá bom? Vende aqui uma da A. Então, compra aqui uma da A10. Vende uma da A20. Pronto. Compra uma da M20 e vende uma da M10. Você faz essa operação aqui. Então, é o doador, quer dizer, você bota o dinheiro, tá certo? E o tomador, tá? Ele faz o contrário. Vende A10 e compra A20. Vende M20 e compra M10. Você vai fazer isso daí. Tá certo? Você faz isso aqui. Então, esse cara aqui, vamos supor que aqui seja 1 ano. Seja 1 ano, por exemplo. Então, esse cara aqui, ele vai pagar, tá? Vamos supor que seja para 1 ano. Esse cara aqui, ele vai pagar aqui provavelmente em torno de 8,80 e vai receber 10. Vai receber 10. Então, vamos ver por quê. Você vai fazer uma trava de alta e uma trava de baixo.
Então, se o mercado explodir, você recebe R$10 dessa trava de alta. Se o mercado derreter, você recebe R$10 dessa trava de baixa. E o tomador, aquele que vai pagar a taxa de juros, ele recebe 8,80 e paga R$10 na saída. Agora, se você pegar e tiver essa operação aí, é uma maravilha essa operação. Porque aí a contraparte não é uma coisa pessoal. A bolsa que vai liquidar essa posição. Então, se o cara tem garantia, você fala assim, não, eu tenho garantia bancária, mas o cara, então faz o seguinte, tá? Arruma a carta de fiança e você passa um box. Aliás, não precisa nem você passar o box para ele. Ensina ele a passar o box direto no mercado. Então, você se livra de um problema sem noção. Tá certo? Então, já que o cara tem garantia, não. Já que você tem garantia, o que você tem de garantia? Eu tenho minha casa com garantia. Olha, por que você não faz um leasing back da casa? Não, porque você... Então tá bom, então vai, pega a caixa de garantia, pega uma carta de fiança, deposita na corretora, né? E você tira lá 8,80 e recebe 10. Quanto você precisa? Se a sua carta de fiança de 500 mil, você pode tirar integralmente os 500 mil. Você pega lá, retira lá 440 mil e paga 500 mil na saída. Olha, eu vou falar uma coisa. Isso daí talvez seja a melhor ideia, a melhor coisa que você pode fazer com o box. Porque aí você não tem problema. Não te dá problema o box. O box não te dá problema. E é certeza, tá certo? Que você se livrou daquele problema e fica com o cara. Tá? Então o box é isso aí. Então aprenda a fazer box. Lembre-se muito bem dessa aula. Olha, você sabe que isso daí, teve um cidadão, né? Que ele me consultou, né? Ele me consultou justamente, né? Porque ele queria fazer isso para pegar o dinheiro e emprestar para um, sei lá, amigo, primo, não sei. Eu falei, olha, moço, é o seguinte, eu não quero saber da sua vida, não é da minha conta como você vai perder seu dinheiro. Mas se essa pessoa que você está dizendo que tem tantas garantias, né? Por que ele mesmo não faz isso? Tá? Não é melhor te orientar ele a fazer isso daí? Porque aí é ele contra o mercado, não é contra você. Porque senão você vai ter que pagar isso e receber da pessoa. E aí o que aconteceu? Cara, graças a Deus, o cara fez isso daí. E aí o cara efetivamente tinha garantia. Tinha garantia, realmente tinha garantias. Aí foi lá, o cara passou um box lá, né? E pegou o dinheiro lá do mercado, arrumou lá uma carta de fiança e depois de tipo assim, 8 meses, alguma coisa assim, o cara quebrou. Imagina se o cara tivesse pego na conta dele e dado o dinheiro pro cara. Bom, aí o cara quebrou. Tá? Então, quer dizer, isso é uma forma, tá? E, quer dizer, é uma operação legal no mercado, tá? E é uma forma para você se livrar do problema. Não traz problema para dentro de casa. É o que eu falo, não traz problema para dentro de casa. Tá? Dinheiro é seu, dinheiro dos outros é dos outros. Se o cara precisar de grana, fala, você tem garantia. E se o cara não tiver garantia, não tem muita desculpa. Você não tem garantia nenhuma para mim. Né? No fio do bigode, essas coisas, cara, não funciona. Você me traz uma garantia, a gente faz negócio. Então, quem tiver garantia em imóvel, por exemplo, o que ele pode fazer? Ele pode deixar como garantia, pega uma carta de fiança do Bradesco, do Itaú, da Caixa Econômica, tá? Vai pagar lá uns 2 ou 3% ao ano, dependendo do rating, né, pessoal dele, e aí você se livra do problema. Tá? Mas, bom, vamos olhar para esse daqui. Não, esse daqui, o box do tomador. Então, o que acontece no box? O box, né, muitas vezes ele é uma armadilha. Então, às vezes o cara está com uma posição ruim e fala, não, vamos fazer um box. Cara, não resolve, porque você vai aumentar a sua dívida no box. No box você vai aumentar a sua dívida. Se você está devendo 8,80, você está devendo 10 daqui a um ano. Então, o que acontece? Muita gente cai nessa do tipo, olha, você está com um problema, vamos fazer um box aí que a gente resolve. Não vai resolver. O box, no longo prazo, quem é o tomador do box vai ficar devendo cada vez mais. Então, qual que seria a solução? A solução seria liquidar a posição. Você está com uma posição perdedora, você vai lá e liquida ela. Para de sofrer com ela. Tá certo? E é o que eu falo. Quando você tem uma operação boa, em geral, as pessoas que vencem no mercado, eles têm uma operação boa. Uma operação muito boa que pode, efetivamente, vencer o mercado. E geralmente são operações simples, mas uma coisa muito importante. É uma operação objetiva. É uma operação objetiva, do tipo assim, olha, eu entro depois de cair 10%. É desse tipo. Não tem subjetividade.
Não tem do tipo, olha esse medidor, olha esse medidor, olha esse medidor, né? A análise gráfica, ela tem muitos medidores. O problema é se o critério que você está usando para entrar ou não, se o mercado sabe disso. se você combinou com o mercado, né? É que nem o que a gente já falava. Chegou lá, sei lá, acho que era o técnico, né? Da sessão de 58, e aí o pessoal falando um monte, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, você vai aqui, então. Só falta combinar com os russos, né? Só falta combinar com eles, acho que é final com a Rússia, sei lá, né, com a União Soviética. Então, quer dizer, o mercado não sabe o que você está fazendo. Então, né, o seu critério de tomar decisão, ele tem que ser bem objetivo, tá certo? Então, o box é essa operação aqui, tá? Mas um pouquinho antes de entrar no box, tá? Eu gostaria, né, então vamos guardar isso aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre a calendar line. A calendar line, eu acho que talvez seja uma das operações, assim, muito tranquilas, tá? Então, a calendar line, basicamente, é o seguinte, tá certo? Você tem aqui, ó, a bull calendar line. A bull calendar line, tá? Então, quer dizer, você aposta na alta. Então, essa daqui é o seguinte, você vende uma put e com esse dinheiro você compra THL. Tá? Então, é uma operação razoavelmente simples. Não tem, assim, vamos dizer, grandes segredos operacionais dele. Não tem grandes segredos operacionais. Então é isso. Então vamos lá. Como é que você vai fazer isso daí? O mercado começou a cair, então você vai determinar um ponto que você aceita comprar o ativo. Outra coisa. A calendar line dá em média 3 vezes a venda coberta. Então você já pode pensar. Bom, então eu posso reduzir a minha exposição, né? Posso reduzir a minha exposição. Então, ao invés de eu alavancar, eu reduzo a minha exposição, tá? Tem até uma anedota que é o seguinte, né? Quando chega alguém, né? Esse argumento eu vi de um cidadão lá de Singapura. Ele falou o seguinte, falou assim, olha, chega alguém e fala assim, bro, é o seguinte, eu tenho uma operação para te dobrar o capital em um mês. Aí você pensa assim, nossa, um mês você vai dobrar o capital? Então suponha que realmente o cara fala isso. Então eu falo o seguinte, cara, eu vou apostar $1. Mas como assim $1? Não, já bota tudo. Não, eu vou apostar $1. Sabe por quê? Das duas, ou isso aí funciona ou não funciona. Se não funcionar, eu perco $1. Encerrou o assunto. E se funcionar? Se funcionar, cara, se funcionar, vamos ver o seguinte, ó, então vamos lá. Então, se eu dobrar o capital, né, por mês, o que vai acontecer? Então vamos pensar o seguinte, então no primeiro mês, então, quer dizer, eu botei o capital no tempo 0, então no mês 1, o que vai acontecer? No mês 1 vai virar 2, não é? No mês 2 vai virar 4. E no mês 12 vai virar 1024. Ou seja, depois de um ano, né? Não, 1024 não, vai dar 4.096. Em 12 meses vai dar 4.096. Progressão geométrica. Tá. Quer dizer, 4.000, vamos supor que seja 4.000. Quer dizer, no segundo ano, tá? Então, no segundo ano, tá? Então, aqui no primeiro ano vai ter 4.000. No segundo ano vai ter 16 milhões. Tá certo? No terceiro ano vai ter quanto? 64 bi. Tá? E no quinto ano, não, no quarto ano vai ter o quê? 64 vezes 4 vai dar 256 trilhões. Pronto. Eu paro por aqui. Esse daqui é o PIB americano. Eu paro por aqui. Precisa de mais? Não precisa de mais do que isso. 4 anos. Em 4 anos, se você dobrar todo mês, em 4 anos você terá o PIB americano. Você só precisa de $1. Então, é aquele lance lá, né? Então, é o seguinte. Quando o negócio é bom demais, vai lá e coloca uns centavos. Se é tão bom assim, tá certo? Mas é que vai durar pouco. Se vai durar pouco, não adianta. Não sei quando vai dar perda total. Tá? Então, quando você aumenta, quando você melhora o seu potencial de ganho, o que você faz? Você reduz a exposição. Para que você tenha capital para se expor o quê? Em outros ativos, em outros, né? Em outros, vamos dizer, em outros mercados de risco. Você pulverizar o seu risco, tá bom? Mas uma calendar line, né, dá até para ganhar 3 vezes a venda coberta. Vamos pensar que é 2 vezes e meia. Tá? Então você pode reduzir já a sua exposição. Então vamos pegar um exemplo, né? Você vai lá, por exemplo, vende aqui espera o mercado que é uma da M25, compra aqui uma da D25 e vende uma da A25. Pronto. Isso daqui está excelente, isso daqui. Tá? Então você teria o quê? Você teria uma operação,
Você teria uma operação em que, caso o mercado caia, né, você, tem que ser 3. Você tem o quê? Você tem 3 meses de rolagem, não é? Então você ganha 3 meses de rolagem. Você ganha 3 meses de rolagem. Eu acho ótimo isso daí. Então uma calendar line, uma bull calendar line é assim, você aposta na alta. Tá? Agora você também pode apostar na baixa, só que é melhor você ter o papel, tá bom? Então se você for fazer aqui uma venda coberta, tá, mais THL com put, seria legal, tá bom? Seria um negócio legal. Tá, então ou a gente pode chamar isso daqui o quê? De bear, né? Calendar line. Tá? Que seria bull, né? De alta, né? Então aqui, né? O mercado do urso, né? Tá apostando da baixa, em que você vende uma call, né? E faz o quê? Uma THL com put. Só que esse daqui é bem mais generoso, tá bom? Ele é muito mais generoso. Então você tem o ativo, né? Aí você vende, né? Uma call, né? E compra, né? Vamos colocar aqui porque eu vendo aqui a call, né? Comprar, vender aqui uma da A25, dá para eu comprar provavelmente aqui uma da X25 menos M25. Tá certo? Então, essa estrutura aqui é um bear calendar line, né? Mas ele tá com a cara de venda coberta dupla. Também. É uma venda coberta dupla aí no caso. É uma venda coberta dupla. Veja que o que é uma filosofia boa. O que é uma boa ciência? O que é um bom método? É aquele que diferentes abordagens chegam numa conclusão próxima. Isso é um negócio legal. Tá? Tem algumas coisas, tá, que são ciências, são convergências que são mais limitadas. Tá? Por exemplo, tem um lance lá na química, né, que é assim: conceito de ácido e base. Então, conceito mais ou menos simples. Ácido geralmente é azedo, mas pode ser amargo, pode ser tóxico, pode ser letal. Mas o ácido, basicamente, ele tem o quê? Tem um hidrogênio na frente que dá o sabor ácido. Pode ser cáustico ou não. Tá? Então, tem alguns ácidos altamente cáusticos e outros que não. Né? O ácido fosfórico não é tão cáustico, né? Tem um refrigerante. Agora, sei lá, um ácido clorídrico já é muito cáustico, né? Se tomar, o cara morre lá. O cara pode ter umas queimaduras, né, violentíssimas, tá? Então, o que acontece? No caso, por exemplo, de teoria de ácido e base, tem algumas substâncias que ele não se classificam nem como ácido, nem como base nessa teoria de que o ácido ioniza fornecendo hidrogênios. Tá? Então, tem algumas teorias, né, que você não... Cara, que uma substância ele é ácido numa solução e é básico em outra solução. Tá? E tem também, né, substâncias que você não tem... Em nenhuma das teorias funciona como ácido e base. Aí criou-se uma teoria para poder explicar aquilo. Então, esse tipo de ciência, tá? Tipo, a química, por exemplo, a química é uma ciência tão diversa que você tem esses casos em que não é que é criada uma teoria, mas quer dizer que tem que meio que elaborar uma teoria nova para poder definir alguma coisa. Tá? Não que essa ciência seja ruim. Tá? A química, né? Você tem, né, ligações químicas, é uma coisa assim tão diversa que vai ter mais exceção do que regra. Vai ter muito mais exceção do que regra. Mas, de um modo geral, o que é uma boa teoria? É aquela que, né, uma boa filosofia bons princípios de tomada de decisão. É que, sobre qualquer ótica, chega mais ou menos à mesma conclusão. Tá? Ou chega à mesma estratégia e chega mais ou menos o quê? A uma conclusão em comum. Então, por exemplo, aqui, né, uma bear calendar line, ele ele transforma isso numa venda coberta dupla, né? Então, a venda coberta dupla é legal, porque você ganha, né, tanto na call como na put, pode ganhar nas duas, ou pode perder pouco em uma e ganhar muito na outra, ou vice-versa. Tá? Então, faz sentido a venda coberta dupla, né? Agora, olhando aqui sobre esse aspecto, você vê que ele tem uma estratégia com esse nome, não tem problema nenhum. Que uma estratégia mais o ativo, né, ele se transforma numa venda coberta dupla. Não tem problema você ter nomes diferentes na mesma estratégia, tá? Vindo o quê? De filosofias diferentes. Essa daqui eu estou interessado em vender a call e fazer uma trava de linha mais longa possível. Aqui eu estou
disposto, né, a vender uma put e comprar uma trava de linha mais longa possível. Tá certo? Isso seria uma venda coberta dupla? Mais ou menos. Ele é um financiamento sintético com uma trava horizontal de linha longa. Tá? E qualquer uma dessas estratégias, ou venda coberta dupla, né, eles estão baseados no quê? Qual que é o foco deles? É ganhar grana com a passagem do tempo. Todos eles querem o quê? Queimar extrínseco. E isso é legal. Isso é legal. Isso mostra, né, que essas estratégias elas têm o quê? Minimamente algum tipo de consistência. Tá certo? Algum tipo de consistência. Quer dizer, ele tem alguma consistência específica, né? Que é legal para a gente estar estudando eles. Então, mais ou menos, a Bear Caroline Line e a Bear Caroline Line e a Bull, ele mais ou menos é a mesma coisa, né? Só que uma você não tem um ativo, né? Que essa daqui é a Bull você não tem ativo, você está apostando na alta, né? Para que esse daqui vire pó, e esse daqui é bom você ter o ativo. Certo? É bom você ter o ativo, certo? Bom... Agora vamos pensar o seguinte, né? Agora vamos voltar aí para a questão do box. Só perguntar uma coisinha, só um detalhe. Sim, claro. A linha de Mannerheim, ela parece com uma dessas aí Então, também, a né? linha de Mannerheim, ela é uma... Como já falou, né? Linha, né? Uhum. Né? De Mannerheim. Eu confundo a nomenclatura disso aí, porque eu sei que parece com a que você Então, a vê. linha de Mannerheim, acho que a diferença aí é o como que você vende uma put, tá certo? Isso. Então, né, vende uma M25 e você compra o máximo que puder de travas linha de um mês. Tá. Então vamos pegar aqui, vamos supor que você consiga comprar aqui quantidade. 2,5 da B25 e vende 2,5 da A25. Tá? Isso seria uma linha de Mannerheim. Ou 2,8, o que der para comprar. Mas no mínimo 2 vezes mês, senão não faz muito sentido, né? A diferença é que esse daqui, o potencial dele é mais instantâneo. Uhum. Ele é mais instantâneo. Tipo, ele dá um resultado muito mais rápido. Entendi. Dá um resultado muito mais rápido para um mês. E esse, ele dá um resultado mais cumulativo. Porque você vai fazer uma rolagem mês após mês. Entendi. Tá? Esse é mais seguro. Porque se cair forte, você tem mais tempo para resolver. Esse daqui não. Se cair muito forte, esse daqui vira pó. Mas se esse daqui virar muito pó, aí também fica com um valor pequenininho também. Entendi. Fica com um valor pequenininho, tá certo? Então, eu acho que tanto faz um ou outro, tá? Eu prefiro mais a Caderline. Uhum. A Caderline eu acho bem mais tranquila, assim, tá? Você tem mais temporalidade para trabalhar se o mercado não der muito certo. Tá? Agora vamos voltar pro box, tá certo? Então o que acontece no box, né? O box, vamos pensar no box do tomador. Tá? Então eu estou recebendo aqui, né? É muito ruim quando nós temos o quê? Uma temporalidade de um mês só, ou então no mesmo vencimento. Porque vai chegar no vencimento, eu já sei o resultado, vou ter que pagar 10 pilas aí. Será que não tem como ganhar alguma coisa nisso? Tá? Sendo um tomador? Então, uma das operações que você pode fazer, né, é chamado um box temporal. Tá? Um box em que você está, né, de olho, né, principalmente na passagem do tempo. Tá? Na passagem do tempo, tá? Agora, só uma coisa aqui que é importante a gente deixar assim, vamos dizer, já nos antecipar. Né? Estamos agora em julho de 2023. Houve um momento em 2002, que foi talvez um marco, né? um marco na história das opções. Em outubro de 2002, a Bolsa autorizou, né, os vencimentos mensais. Então, em outubro, o que aconteceu em outubro? Né? Em outubro de 2002, a Bolsa autorizou os vencimentos, eram bimestrais antes. Então, o que aconteceu nos vencimentos mensais? Começou a ter liquidez, naquela época não tinha vencimento em novembro, em setembro não tinha. Começou a ter vencimento em novembro e tinha já de dezembro. E o que aconteceu foi que teve uma transferência muito grande de liquidez para novembro, o primeiro mês. Então, o que aconteceu naquele momento? Naquele momento começou a ter o quê? Possibilidade de arbitragem mensal, porque 2 meses ficava muito longe. De arbitragem mensal, né? E aí, nesse momento, ele teve uma grande mudança no comportamento.
enquanto que todas as operações eram praticamente direcionais, era trava de alta, trava de baixa ou borboleta. É sempre um desses três aí que o pessoal operava. Quando vem as opções semanais, aí começaram a vir as travas temporais, as travas que levavam em conta o tempo. Esses começaram a ficar o quê? Muito interessantes, tá? Começou a ter realmente muito interessante, muita gente começou a mexer com isso daí, tá? E como eu falei, nesse momento nós estamos aguardando ansiosamente, estamos agora de metade para o final de julho, e nós estamos aguardando ansiosamente o dia 29 de setembro, que é quando começa o quê? Vão autorizar as opções semanais, né, de alguns ativos. Quando vier as opções semanais, tá, isso vai dar uma mudança muito drástica nas operações. Então, a gente está falando aqui que esse cara aqui é melhor, a Candeline é melhor que a linha de Mannerheim. Tá? Por quê? Isso daqui são 3 meses e esse daqui é 1 mês só. Tá? Só que quando vierem as semanais, talvez esse cara seja melhor. Porque daqui para cá você vai ter 4 rolagens aqui semanais. Tá? E são vezes 2,5. Quer dizer, 2 vezes e meia você pode fazer rolagem semanal. E aqui é só uma rolagem semanal durante 12 semanas. Talvez esse seja mais interessante. Entra mais dinheiro mais rápido. Então, algumas estratégias que, sendo mensal, eu prefiro esse, sendo semanal, eu vou preferir esse daqui. O game vai ser maior. O game vai ser muito maior. Tá certo? Aqui, ó, aqui no semanal seria maravilhoso. Imagina, então, eu tinha que esperar um mês, né, para ver o quê? Para que num determinado mês tivesse acima de um strike para que a put virasse pó e no outro mês abaixo daquele strike para que a call virasse pó. Certo? Esse era o game. E agora? Agora é um pouco diferente. Isso pode ocorrer em uma semana. Se numa semana tiver acima do 25 e não da base 25, em 2 semanas eu liquidei a fatura lá. Eu liquidei o problema. Então você veja que como que vai mudar completamente a nossa dinâmica operacional. A dinâmica operacional do bimestral para o mensal foi um grande passo. Foi assim um abismo. Só que dessa vez o abismo vai ser maior. Tá? A estimativa, a expectativa é que a passagem, o mensal, o semanal vai ter mais ou menos 50% da rolagem mensal. Tá? Então, se a rolagem mensal está fazendo no 80 centavos, a semana vai dar uns 40 e pouquinho. Né? E também vai ter o seguinte, muitas vezes a gente não espera até o momento final, porque a gente pensa, se eu perder essa oportunidade de rolar, só mês que vem. Se esse mês rolar mal, eu tenho que esperar mais um mês para poder rolar bem. E se for semanal, não. Não, vou até o final. Porque se der errado num mês, né, se der errado numa semana, a semana que vem passa rápido. Uma semana passa rápido. Então, vai ter o quê? Até uma mudança comportamental na espera das operações. Em vez da pessoa pegar e ficar com medo, né, ter uma ansiedade de rolar rápido, com medo de perder a oportunidade, acho que talvez isso comece a ficar assim, esse sentimento de ansiedade, né, deve dar uma boa acalmada. Dá uma boa acalmada, tá bom? Então vamos lá, o Box T é o seguinte, então o Box T, o que eu faria no Box T? Seria uma venda, né? Ele também seria uma estrutura parecida com essa daqui, tá? Só que eu tenho que fazer ele mais pertinho, tá bom? Então vamos pegar aqui um box, tá? Que realmente ele foi montado, né, recentemente na Petrobras, né? Então o que o pessoal fez, né, nesse box aqui, tá? Então o que o cidadão fez, né? O papel estava mais ou menos 28, tá? Então aqui o papel estava mais ou menos, não, estava acho que 27. Aí o cidadão fez o seguinte, o papel estava 27, né? Então vendeu aqui uma da A25, tá? E conseguiu comprar uma 8 meses para frente, tá bom? Uma H30, tá? O dinheiro permitia, tá? Vendeu uma da M30 e comprou uma da X25. 2 anos para frente. Tá aqui mais, né? 7 meses. Tá. E aí, a situação é o seguinte, gente. A situação aqui é o seguinte. Tá. Fiz essa operação aí, tá? Tudo no zero cost call.
E como que eu teria um ganho significativo aí nessa operação aí? Bom, acho que um ganho, eu teria um bom ganho se ele chegasse ou perto aqui do 30, para esse daqui virar pó, ou perto do 25, para esse daqui virar pó. Tá? Qualquer um dos dois eu teria um bom ganho. Ou também ficar no meio. Ficar no meio. Se você ficar no meio, por exemplo, né, se você tiver uma boa rolagem nos dois, tá? Então vamos lá. Qual que é o meu delta estrutural aqui? No 25 para o 30, eu tenho R$5 de delta estrutural. Eu tenho R$5 de possível perda. E aqui também, do 30 para o 25. Então, passando lá na hora da rolagem, então vamos supor que a rolagem da A25 e aqui a M30. Então aqui, nesse momento, tem que tomar bastante cuidado aqui. Tá certo? Bastante cuidado, tá? Aqui são 7 meses. São 7 meses. Então, para call, eu tenho aí R$7, eu tenho R$5 para perder aí da call. Então, isso daqui, ele tem que estar pelo menos 70, 80 centavos de rolagem, esses dois juntos. Senão eu vou estar perdendo dinheiro. Tá? Agora, se ele ficar perto dos 30, seria maravilhoso. Porque eu só rolo esse cara e esse cara vira pó. Esse cara virando pó, eu tenho esse cara aqui sobrando. Tá? Eu posso fazer outras operações, eu posso simplesmente vender. Na verdade, esse tipo de operação, tá? Quando ele chega perto do vencimento, tá? Você pode ou fazer a rolagem, tem que receber aqui pelo menos aqui uns 70, 80 centavos. Tá? Senão ele se inviabiliza no médio prazo. Tá? Ou então ele ficar muito perto do 25, muito perto do 30. Então, se ele ficar perto do 25 e a 25 virar pó, é excelente. Ou ficar perto do 30 e a M30 vira pó. Tá? Qualquer uma dessas duas situações ele é excelente. Porque esse cara aqui vira do pó, me sobra esse cara aqui, não é? Me sobra esse cara aqui. Então você só vai rolando essa A25, vai rolando ele, pode até subir strike se quiser. E em qualquer momento que o mercado caia, você pode vender novamente a put do 30. Tá? Quanto mais curtinho você fizer, melhor. Mas novamente nós estamos falando de rolagem mensal. Se a rolagem for semanal aqui, estiver perto do 25, imagina se toda semana você consegue rolar recebendo 50, 60 centavos. Nossa, muito rápido, né? O dinheiro gira muito rápido. O PIB mundial chega. Não digo Não sei se mundial. mundial, mas antes chega. Sim. Então, isso daí ele vai gerar realmente uma diferença muito grande, né? No comportamento mesmo, né? Dos próprios players, né? Agora, e se eu fizer, por exemplo, um box duplo? Vamos pensar num box duplo. Tá? Faço um box duplo. Vamos pegar, por exemplo, na BOVA 11. Tá? Na BOVA 11. Então, eu vou lá, por exemplo, vendo uma da A110, tá? E compro uma da C115. Isso é possível de ser feito, tá? 2 meses para frente. E eu vendo aqui uma da M115 e compro, né, uma opção longa, tá? Do 110, tá? Aqui, se eu pegar do jeito que está aqui, eu consigo talvez comprar aqui uma da T110. Uma da T110 é possível, tá? Do mesmo ano mesmo, tá? Só que aqui são quanto? São 7 meses para frente. Tá? Porque aqui, a primeira rolagem aqui já vai dar mais de R$2. Os dois juntos. Né? Aqui, se eu receber 2 e pouquinho, quase 2,50, quase 2,50 numa outra operação, eu já consigo aí em 2 meses recuperar tudo. Só que aqui tem um detalhe aqui. Tem um detalhe. Se isso daqui ficar perto do 115, essa A110, a C115 vai ter mais ou menos o mesmo valor. Isso aqui vai se zerar. Se ficar perto do 115. E isso daqui vai virar pó e vai sobrar T110. Acaba somando a T110. Na BOVA, esses que são meio curtinhos são bons. Eles são muito bons, esses meio curtinhos aqui. Né? Esse tipo de operação aqui ela é muito boa. Né? Porque se ele chegar perto aqui do 114, 114,5, essa estrutura aqui,
e que seria um estrango coberto, ele acaba valendo praticamente perto de zero. Tá? Perto de zero. Então, o box duplo. Então, se eu fizer um box, se eu fizer um box assim e fazer um outro para cima ou para baixo, vende aqui uma da A 115, compro uma da B 120, vendo uma da M 120, compro aqui da P 115, por exemplo. Eu faço esse box duplo aqui. Só que nesse box duplo acontece o seguinte: se ele ficar nessa faixa, eu vou ter coisa virando pó aqui. Se ficar nessa faixa de cima, eu vou ter coisa virando pó aqui. Tá certo? Então, esse tipo de operação, se eu puder fazer ele duplamente, não precisa ser com 5 reais de diferença, pode ser com 3 de diferença. Isso também se permitir, né? Você tem que olhar a cotação, né? Se der para fazer com 3 de diferença, 4, seria ótimo. Porque o estrango coberto, ele é uma estrutura muito favorável. O estrango coberto é uma estrutura muito favorável, tá? Então, se você quiser acompanhar, por exemplo, se acompanhar, é só você pegar lá, pega o exercício que está agora, série S, né, com G. Pega lá, por exemplo, considera aqui que é série série S com G, aqui tem GHI, são 2 meses para frente, não é? Então, G com I, e aqui seria o S, e aqui pegaria uma P110, por exemplo. Estamos essa série S é de julho, né? Então, julho, 7 meses para frente, seria fevereiro. Então, pega aqui uma M110, por exemplo. Você vai ver que essa estrutura, quando chega no vencimento, tiver entre 110 e 115, volta um bom dinheiro aí. Volta uma boa grana. Assim. Tá? Agora, assim, aqui talvez já seja um pouquinho mais forçado, mas a gente nunca sabe como é que é o futuro. Vai que o mercado fica perto de 115 e esses dois eles chegam perto do zero, seria fantástico. Mas seria fantástico mesmo. Tá? Você teria realmente assim, um ganho muito grande, né? Muito grande, né? Nas operações mesmo. Tá certo? Deixa eu ver aqui. O pessoal tá falando que vamos vencer o mercado, gente. É isso aí, né? Tá certo, né? Vamos vencer o mercado. Em especial esse cara aqui, esse box aqui. Vamos olhar para esse box, né? Esse box, né? Então é menos A110 mais C115 vamos olhar para esse box aqui. Esse box aí, qual que é o argumento de que esse cara aqui pode ficar perto de zero? Né? Esse cara aqui, esse conjunto aqui, tá? Então, qual que é o argumento que a gente vai dar? Falando, mas isso daí pode dar grana. Bom, então vamos lá. Tá? É importante, na hora que você monta isso daqui, olhar quanto que está custando a A110 e quanto está custando a M115. Tá? Então, vamos supor que os dois juntos, você receba R$9, por exemplo. Receba R$9 nos dois juntos. E aí você pode ter certeza absoluta de uma coisa. Tá? Bom, lá naquele espirais de Anaka tem o quarto princípio, que é considere cada estrutura como um elemento. Tá? O que ela quer dizer com isso daí? Que quando você considera, né, cada estrutura como um elemento, quer dizer que aquela estrutura, seja ela uma borboleta, uma broken wing, uma Canderline, qualquer uma dessas, você considera como um elemento. Mas quando a gente fala sobre isso, o que está por trás desse discurso é o seguinte: ele é um elemento, conheça ele, é uma coisa simples. Conheça como é que funciona isso daí. Tá certo? Conheça como que funciona isso. Então nós vemos, tá? Pessoas que falam assim, que tem um discurso muito bonito sobre determinados assuntos. Tá? Só que vai lá na prática, ele não conhece direito aquilo. Tá? O próprio Sócrates falava isso, né? Quando ele fala assim, né? Só sei de que nada sei, né? Como é que é? Conhece a ti mesmo. Está mais ou menos por trás disso o quê? O conhecimento, mas o conhecimento de verdade, o grande saber. O grande saber. Tá? Então, assim, esse grande saber, infelizmente, ele está se perdendo no mundo. Eu ainda lembro, né? Eu não lembro, nunca vi isso, mas eu
Eu já ouvi muitas lendas assim. Cara, vai nesse mecânico que é bom. Assim, poxa, mas você chega lá na mecânica do cara, cai os pedaços lá, né? E você fica pensando, nossa, meu Deus do céu. Cara, será que eu tenho coragem de deixar o meu carro nas mãos desse cidadão aí? Né? Só que aí a gente ouve essas histórias, né? E aí o cara vai lá e fala assim, não, liga o motor. Aí cara, escuta o motor lá, pega lá a chave de fenda, dá uma batida lá. Cara, é isso que está com problema. O cara vai lá, pega a chave de fenda lá, né? Isso aqui os carros antigos, né? Os carros modernos não dá para fazer isso, porque é tudo eletrônico. O cara vai lá, pega a chave de fenda lá, vai lá no platinado, dá uma mexida, dá uma olhada lá, pega lá no carburador. Será que o cara faz lá? Pega um cotonete, enfia lá, não sei o quê. Aí depois, agora liga o carro, aí o carro volta a funcionar. Você fica pensando, poxa vida, isso é ciência, né? Pois é, esse grande saber, né? O que é um grande saber? Pô, aquilo que realmente resolve alguma coisa. Resolve alguma coisa. Olha, eu tenho um lance que é bastante polêmico. Né? E, tipo, né? Não venho trazer aqui a polêmica, né? Mas já deve ter ouvido falar, né? Numa senhora lá, né? Chamada Ederlazil. É uma pessoa que faz lá um processo lá, né? É aqui no interior de São Paulo, né? É um processo lá. O cara tem um problema, tem um medo, sei lá, tem um medo, e vai lá. E o processo é o seguinte, né? Tem uma peneira lá, né? E você compra lá um algodão e vai jogando algodão. Aí depois jogam lá um negócio, uma mistura de álcool com água, não sei o que é que jogam lá. E materializa alguma coisa lá. Aí materializa, né? Aí aparece lá, né? Materializa tem uma vez lá, né? A gente ouve falar, tá? Nunca vi isso daí, tá? Materializa lá uns produtos estranhos, tipo assim, uma pastilha de freio, um osso de boi, aparece lá. Não sei o que é aquilo lá, mas a questão aí não é discutir se aquilo funciona, se é fraude ou não, não é isso. A questão não é essa. Tá? E teve um cidadão, que ele era amigo nosso, tipo assim, não era amigo nosso, mas era amigo do meu pai. Só que ele era mais novo que o meu pai, né? Mas assim, tipo, ele era da família. E o cara nunca dirigia. Nunca mais dirigiu. Aconteceu assim, quando tinha uns 20 e poucos anos, aconteceu um acidente. Não teve morte, mas ele se machucou bastante. E nunca mais ele dirigiu, fez terapia, não deu certo. E o cara já estava na época com uns 50 anos, já mais ou menos. Já estava uns 50 anos. E aí ele teve uma necessidade de começar a usar o carro, porque ele levava o filho para a escola, né, sempre a pé ou de táxi. O cara não dirigia. Aí falaram para ele, olha, por que você não vai lá na Dona Ederlazil? O cara pegou lá de São Paulo, pegou lá um ônibus e foi lá, numa excursão. E ele foi lá, diz ele que quando ele foi lá, fez lá o processo, que materializou lá uma pastilha de freio lá, sei lá, que estava trincado. Diz que materializou, o cara não viu isso daí, tá? Aí depois ele olhou para aquilo, né? E falou, cara, o acidente que aconteceu comigo foi um problema mecânico. Cara, não foi tipo barbeiragem minha, não foi inabilidade. Quer dizer, ninguém falou isso. Ele chegou nessa conclusão. E aí, depois daquele dia, ele pegou, foi lá, fez exame de novo, tirou a carta de novo e começou a dirigir normal e é um excelente motorista. Tá? Aí a minha pergunta é o seguinte, né? A questão que vem aí é o seguinte. Né, inclusive, essa Dona Ederlazil, né, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar bastante vídeo sobre ela. E você tem desde vídeos de pessoas que disseram que foram curados por ela, que tinham traumas, não sei o que se compara. Assim como tem um monte de gente dizendo que aquilo é uma fraude. Inclusive tem até um vídeo, né, do Padre Quevedo, né, dizendo que está desmascarando ela. Mas aí a questão é o seguinte, para essa pessoa que foi lá e resolver o seu problema, que pode ter uma origem espiritual, psicológica, não importa, tá? Mas ele tinha um problema e alguém resolveu. Tá? Qual que é o valor, né, que tem para essa pessoa? E que valor que você cria quando você quer criticar os outros? Tá? Então, muitas vezes, esse grande saber, tá? Eu considero isso um grande saber, porque ele resolve problemas. Então, quando nós vamos trabalhar, né,
ainda que seja um assunto sobre matemática financeira, sobre opções, nós temos que olhar o seguinte, tem que olhar o que está por trás daquela operação. Olhando para aquilo, o que faz isso dar certo? A maioria das pessoas, elas não tentam entender por que aquilo pode dar certo. Então, todos esses pessoal que mexem com ocultismo, tarô, leitura de carta, leitura de mão, tá? Todos eles, eu posso dizer uma coisa, tá? Para algumas pessoas vai fazer muita diferença. Para algumas pessoas vai resolver. E para essa pessoa que eu estou interessado. Então, quando a gente monta uma operação, ele vai resolver o problema de alguma pessoa. E aí, nessa pessoa que eu estou interessado. Eu não estou interessado naquele que vai fazer a crítica. Assim como você fala assim, olha, você vendeu uma cola, uma put, bom, você pode pensar o seguinte, cara, se esse negócio cair feio, você vendeu uma M25, eu quero ver como é que você vai rolar se vier para 15, né? Já veio. A Petrobras já veio de 15 para 12. Só que no momento que estava 30, se você ganhou R$3 por mês e o negócio desbancou lá para 12, existe mais chance de segurar a posição porque você sabe, você ganhou R$3 por mês. Se você ficou 2 anos operando, você ganhou R$60. Né? Se ficou 2 anos operando. Então, o que tem que mover, né, você a fazer uma operação é a relação de retorno que você tem nele. E qual que é o fundamento científico que diz que você vai ganhar. Então vamos lá, numa trava horizontal de linha, qual que é o fundamento científico? O fundamento é que quando você tem uma opção mais curta, ela degrada mais do que a longa. Você acredita nisso? Não, eu não acredito. Então fala o seguinte, então você tem 2 caminhos aí. Se você não acredita, então para de encher o saco. A porta da rua é sementinha da casa. Se você acredita, você também não tem que acreditar. Você vai lá, anota durante o mês o resultado para ver se funciona. Para ver se funciona. Principalmente se quem está dizendo que funciona está te vendendo o curso. Então você vai lá e testa um mês, faz um paper test para ver se funciona. Tá certo? Agora aqui, tá? Aqui talvez seja muito mais fácil você conseguir ver se existe algum princípio que faz isso dar certo. Então vamos lá. Essa opção é de 2 meses, essa daqui é de 7 meses para frente. Tá certo? Então com certeza ele tem o quê? Uma degradação menor do que esse de 1 mês. E esse daqui você tem uma degradação menor do que esse daqui que é de 7 meses. Isso eu tenho certeza disso. Claro, tem a questão do delta. Agora vamos lá. Quando eu falo, considera cada estratégia como um elemento, tem que conhecer esse elemento. Esse elemento é um strangle. Esse elemento é um strangle. E me fala uma coisa, o que acontece se ele estiver entre 110 e 115? Se o ativo estiver entre 110 e 115, o que acontece? Quanto vale esse strangle para você zerar? R$5, não é? Pô, vamos testar isso? Então vamos lá. Se tiver no 112, esse cara vale 2, esse cara vale 3. Tá? Então, esse é o grande saber. É o saber que aquela informação vai te resolver um problema. Vai te dar uma perspectiva, vai te dar uma compreensão, tá? Por que essa estratégia pode funcionar. Então, todo strangle, que você tem um valor extrínseco muito grande, ele tem um grande potencial de ganho. Então, se isso valia 9, eu sei que isso aqui vale 5. Então, qual que é o meu desafio aí? É se essa C115 mais a T110 vai estar maior do que 5. É isso que eu tenho que saber. Tá certo? É isso que eu tenho que saber. Provavelmente sim, porque se tiver 114, pela experiência que eu tenho, isso aqui vai valer mais uns 4,50. Então, só esse já paga uns 4,50 aqui. No 114, aqui vai valer mais uns 4 e pouquinho. E esse cara aqui, que provavelmente você pagou lá uns R$4 nele, ainda vai valer uns R$3 aí. Tá certo? Então, isso daqui vai dar lucro, isso daqui. Isso vai dar lucro, tá certo? Então, esse tipo de box, né? A minha sugestão para esse tipo de box é que quando chega no vencimento, você zere ele. Zera ele. Porque como ele é zero cost call, você não faz assim. Se ele der errado, aí sim você faz a rolagem. Tá? Mas eu estou falando para você zerar ele porque o vencimento é mensal. No vencimento semanal, a orientação já é diferente. Vai rolando. Vai rolando. Vai rolando. Eu acho que a possibilidade de você ganhar no vencimento semanal,
no vencimento semanal, ele é tão monstruoso, né, que muda completamente, né, a visão, né, a abordagem sobre as estratégias. Tá? É só, desculpe, quando o senhor fala de dar errado, é estourar uma das pontas, né? Cair para baixo de 10 ou Dar errado subir seria de 5. perder dinheiro. Mas, então, mas vamos lá, né? Uhum. A chance de você perder dinheiro aqui para cima é muito baixo. Uhum. Porque como esse cara tem 2 meses para frente, se ele tiver no 118, esse vai para 8. Uhum. Esse vai ter no mínimo 3 mais os 2 meses de teto aí. Tá? Então, dificilmente isso daqui vai te dar um prejuízo grande. Então, você tem que pagar aí 1,50 para sair, tá? Sim. E esse cara aqui, né? Esse cara aqui deve, se for para 118, esse daqui na hora da montagem está em torno de uns R$4, tá? Vamos supor que na montagem esse daqui valia 5, esse daqui valia 4. Uhum. Tá? Esse, não, é 5, esse daqui valia 4, né? Uhum. Tá? Esse cara aqui valia os próprios 5, esse daqui valia 4. Se subir, esse daqui vai valer uns 3 pelo menos. Tá? Então eu acho que se ele fugir muito, talvez aí você zere, perca um pouquinho ou ganhe um pouquinho. Mas é isso, é arrebentar uma das pontas e assim. Muito, assim, se arrebenta muito, né? muito, Arrebentar muito. Pelo menos aí uns 3, 4 reais para cima. Uhum. Eu acho que o problema maior seria se caísse muito abaixo do 110. Porque esse cara não acompanha o potencial desse daqui, tá? O delta desse daqui. Mas aí você faria aí ou você zeraria, ou então você montaria aí em cima desse cara aqui que você está devedor, você rola ele uma semana e monta um broken news. Tá? Então aí nós teríamos o quê? Então isso daqui faz sentido. Então eu sei que se isso daqui começar a definhar, vai passando uma semana, 2 semanas, isso daqui vale R$9. Passou 2 semanas, aqui caiu para 7,50, já está na hora de você pensar se você não vai desmontar isso daí. Mas como eu falei, como a gente está começando a olhar que a possibilidade de ter o quê? De ter os vencimentos semanais e ter muita liquidez, tá? Essa estrutura eu rolaria ele semana a semana. Provavelmente, tá? Quando você tiver rolagem semanal, talvez as puts deem rolagem até muito boa. Nós não sabemos o que vai acontecer. A curva de volatilidade, tá? Eu tenho medo quando a pessoa fala assim, né? Eu já ouvi muita gente falar assim, você não sabe quando o ativo está caro, mas você sabe quando que a vol está cara. Na verdade, não sabe. Porque a vol de um ativo ele vai mudando. A vol da Vale, ela era 43, 45, quando era Vale 3. Não, quando era Vale 5. Quando era Vale 5 era 45, né, 40, né? E teve um dado momento, né, em que teve uma transferência muito grande de liquidez da Petro para Vale. Houve um momento em 2007, que começou a ter uma transferência muito grande de liquidez da Petro para Vale. Foi mais no final de 2007. Então, nesse momento em que você tem uma transferência de liquidez muito grande, sabe o que começou a acontecer com a Vale? Começou a diminuir a vol. A vol veio de 45, ficou para 35, 34 e também, né, a Petro ainda mantinha os 36 mais ou menos. Então a mudança, né, de comportamento pode acontecer. Quando veio de Vale 3 para Vale 5, mudou completamente a vol. Então, enquanto que a volatilidade ele era mais ou menos assim, o do primeiro mês ele era caro, do segundo mês era barato, e do terceiro mês era mais barato ainda, e a partir de lá ele se estabilizava em termos de volatilidade. Quando veio, né, quando veio para Vale 3, ficou só Vale 3, o que aconteceu foi que a curva de volatilidade ficou, como é que você fala? Ele ficou estável, quer dizer, a vol do primeiro, segundo, terceiro mês variava muito pouco. Então a vol você não sabe o que acontece com ela. Então, por isso que quando a gente monta qualquer estratégia, a gente tem que primeiro pensar assim, primeiro vou ter que testar ela. Então, só pode acontecer 2 coisas. Ou o teste dá certo, ou o teste dá errado. Se o teste dá certo e ele tem perenidade, então você descobriu o trade que você pode fazer repetidamente. Se você testou e deu errado, ainda bem, né, que você não botou um lote muito grande, né? Senão teria se quebrado. Tá? As estratégias hoje em que você utiliza, principalmente uma opção muito longa, existe uma tendência maior de você acertar, você vencer ele. Porque quando você pega e faz uma estratégia muito curtinha, as estratégias curtinhas elas têm grande risco de degradação.
o risco de degradação é maior. Então, nas estratégias curtinhas, você tem que ter uma vantagem de delta. Ou seja, aqui, essa estratégia, ela não tem uma vantagem, então, uma desvantagem de delta. Está vendido nessa e comprado nessa. Vendido nessa e comprado nessa. Então, esse tipo de estratégia, se o negócio começa a dar errado, né, o melhor mesmo é você estopar ele. É melhor você estopar ele. Ou então, fazer o seguinte. Se você está muito vendido em call, você faz isso só. Não vai fazer isso daqui. Não vai fazer isso daqui, tá certo? Então, o box, ele vai funcionar muito bem para ativos mais ou menos estacionários. Tá? Então, quem, por exemplo, fez box lá na BOVA, quando estava 100 com 105, ele ficou um tempinho lá, ganhou grana durante 3 meses, muito dinheiro. E depois que realmente rasgou mesmo, aí o cara teve que entregar alguma coisa lá na call, mas também não foi nenhuma sangria desatada. Mas provavelmente, às vezes que ele montou, chegou a ganhar quase R$3, R$3,50 por vencimento. Então montava isso daqui no começo do vencimento, quando chegava no final conseguia sair, né? E justamente porque era no 100 com 105, montava recebendo 9 e pouquinho, comprava as pontas para travar e no vencimento pagava 5 e vendia as pontas remanescentes, né? As pontas remanescentes chegavam a dar R$7,50 a R$8. Tá? Então, a degradação dessas opções ela é muito mais lenta. É muito mais lenta. Então, você consegue ganhar o quê? Um diferencial de degradação. Tá? Agora, me fala uma coisa. Se você montou isso daqui, ficou perto do 115. Eu rolaria semanal. Eu rolaria semanal, iria embolsando, esse semanal aí, iria embolsando até não dá para embolsar. O semanal, tá? Ele vai distorcer completamente toda a estrutura que tem de rolagem. Tá? Tudo isso ele vai mudar, né? Vai ser para pior ou para melhor? Provavelmente vai ser para melhor. Vai ser para melhor, né? A gente estima que mais ou menos do 12º dia, né? Que é mais ou menos entre a segunda e a terceira semana, né? Vamos dizer, do 13º dia, 14º dia, até mais ou menos 4 dias antes do vencimento, ou seja, 9 pregões, 10 pregões, o valor do extrínseco das curtas só vai dar assim uma chupada, assim, vai dar uma redução assim impressionante. Tá? E começa a ter outros tipos de estratégias. Tá? Então, eu acho que uma das estratégias que o pessoal sempre sonha é o seguinte, é conseguir encontrar um pivô, sei lá, 14,50 na Ambev, por exemplo. Quando cai, você vende a put curta e compra uma call longa. E quando sobe, você faz o conta. Meu Deus do céu. Esse é o grande sonho do pessoal. Você poder o quê? Vender na alta e comprar na baixa. Só que aí você pode fazer ele pequenininho. Tá? Se você conseguir essas operações, né, se você pegar e ele começa a ficar, por exemplo, muito perto de 115, você pode pegar, pode falar semanal, tá certo? Semanal, esse deve dar bem, esse deve dar bem. Muito provavelmente a rolagem semanal, ele deve dar, na linha do dinheiro, para put, pode dar até uns 60, 70 centavos. Pode dar até 60, 70 centavos. Na call, pode dar até 1,10, 1,20 nos dias finais. Tá? Então, aí nós estamos falando de quase R$2 por semana, né? Quase R$2 por semana. Então, imagina, R$2 por semana, se você pegar 4, 5 semanas, né? 4, 5 semanas, você vai ver que você já consegue muito mais do que o delta estrutural que você está submetido aí. Tá? O fracionamento também é um atributo da riqueza. O fracionamento, ele promove a riqueza. Tá? No SP500, você tem rolagem diária. Que isso? Só que isso daí gera um problema de alucinação muito grande, né? Pô, o cara acorda de manhã seco, cadê o terminal? Tá, eu não gosto disso. O pessoal é alucinado com a mensal mesmo. Né? A mensal ela já é. Mas eu, na minha opinião, acho que o semanal é o ideal. Sim. O semanal, né? Porque ele consegue ter o dobro do ganho da mensal, se você conseguir rolar as 4 semanas, e como que é? A degenerescência é mais feroz. A degenerescência, né? Então, recentemente eu tinha insistido em o pessoal começar a olhar as fases escalenas, tá? Justamente quando era o quê? Era na segunda-feira, na sexta-feira pós-anterior, tá? E na segunda-feira anterior. Por que isso daí? Porque justamente eles faltavam 15 dias úteis para o vencimento. Então, nas semanais, entre o 15º dia útil, né, e o
terceiro dia útil, tá certo? Ele vai ter muita oportunidade. Não precisa ser 15º, pode ser 14º, 13º, tá? Mas até o terceiro dia útil, essa perda de string será violentíssima. Tá? Só que isso nós estamos levando em conta o quê? A observação agora. Estamos observando o quê? As opções de... olhando o quê? Veja, a gente está observando como é que está funcionando as opções de 15 dias e mais ou menos de 10 dias antes do vencimento, sem existir as semanais. Porque nós estamos olhando o quê? Nós estamos projetando a mensal do 15º dia útil até o terceiro dia útil. Por isso eu tenho insistido muito. Cara, caiu muito, você acha que não vai cair mais? O que você faz? Caiu para o 114, para o 115, compra uma T do 115 e vende duas da S do 113, que foi isso que foi pedido para fazer recentemente. E já viu que quando ele passa uns dias, né? Então agora, se você comprar uma da 115 e tentar vender uma da T115 e vender duas da S113, você tem que ver que tem que pagar mais de R$1 pelo negócio. Ou seja, quem fez no Zero Cost Call está num lucro super grande. Agora, quando você tiver semanais, imagina você poder fazer isso toda semana. Resolve os problemas tudo e corre. Resolve todos os problemas. Eu não consigo comprar umas mochilas novas aí. Não consigo comprar umas mochilas novas. Não, mas é isso aí. Então, o que nós temos, né? É assim, você tem que mudar, né? Por isso que eu falo, né? Existe aquele pequeno saber e o grande saber. Então, o que é aquele pequeno saber? Poxa, a pessoa que vai lá, vai querer assim, qual que é a estratégia pronta? Aqui você já aprendeu. Então, quer dizer que isso daqui, se ficar aqui no meio, vai valer R$5. Mas isso daqui é para um mês. Para um mês, tá certo? Agora, suponha que você tem um outro trade. Que você tem aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, menos A. Eu vou colocar aqui 1, tá? Da primeira semana, tá? 110 menos M115. Então, suponha que eu tenho isso daqui. Tá certo? Né? Aqui 1, tá? Quer dizer, ele vence na primeira semana lá de janeiro, tá? Vamos supor que isso daqui, você tem que carregar ele por uma semana só e esteja valendo, né? 6,50, por exemplo. Então, eu sei que se nessa semana ele ficar aqui no meio, eu pago quanto? 5 para sair, não é isso? Eu pago 5 para sair. Então, vamos tentar entender qual dos dois que é mais vantajoso, tá? Então, aqui, quanto que eu ganho aqui em um mês? Aqui em um mês eu vou ganhar quanto? R$4 no máximo, não é? O máximo eu vou ganhar R$4. Então, eu tenho que ganhar o quê? Eu tenho aqui o lucro máximo aqui, né, é de R$4 no mês. E o lucro máximo aqui é de quanto? R$1,50 na semana. Na semana, tá certo? Né? Provavelmente não vai ser assim, tá? Provavelmente vai ser alguma coisa desse tipo aqui, olha. Isso daqui deve valer mais ou menos 7. Nossa, se for... Então, você vai ter que buscar aqui R$2. Eu tô achando que é piorar, né? Eu achei que ia babar. Tá? Isso pode até ser maior, sabe por quê? Por causa da nossa volatilidade. Entendi. Tá? Mas pode acontecer também o seguinte. Pode ser que esse daqui para 2 semanas, para uma semana, não esteja tão bom. Pode ser. Pode ser que não esteja tão bom para uma semana. Mas pode ser que para 2 semanas seja mais favorável. Você não vai saber qual que é a janela de tempo que vai maximizar. Você não sabe. Só que a sua janela de tempo aqui é muito longa. É muito longa, então não tem muito problema. Não tem muito problema, porque ela é muito longa, essa janela de tempo aqui. Tá certo? Né? Viu? Vocês querem tirar uma foto aí? Mas aí, se for, aí só assim, uma divagação aqui que eu fiquei imaginando. Se ficar ruim essa venda aí, vai compensar fazer tipo o que vocês estão fazendo com o VIX, que eu não estou fazendo ainda. Aí vender, por exemplo, aquela ali que seria de um mês e ir comprando as semanais. Se Pode. for... Pode. O que acontece, né, é que nenhum modelo matemático vai poder prever o que vai acontecer. Nenhum modelo matemático, esquece isso daí. Ninguém vai conseguir prever isso daí. Nenhum modelo matemático vai prever isso daí. Porque não tem como você prever, né, o que vai acontecer. Quando você tem uma ciência, um conhecimento já consagrado, e você introduz um outro elemento, dá para você ter uma noção.
Então vamos pegar, por exemplo, você tem um ecossistema de uma lagoa. Tá? Então qual que é o principal predador dessa lagoa, por exemplo? Olha, sei lá, são as salamandras, por exemplo. São as salamandras, tá certo? Então se você colocar um outro predador lá, né? Bom, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer com um outro predador. Tá certo? Vamos supor que seja um outro predador que não ataque a salamandra e que a salamandra também não ataque esse predador. Então o que vai acontecer? Com certeza, você vê que os dois competem pelos mesmos alimentos, então você vai ter uma diminuição de salamandras e vai ter uma diminuição desse novo predador. Vamos supor que seja um lagarto, por exemplo. Seja um lagarto que goste de ficar lá perto da água, por exemplo. Aí os dois vão caçar, tá certo? E você vai ter o quê? Aí você já tem uma previsão. Só que o problema é que na natureza, né, todos os modelos matemáticos, né, relacionados com o mercado, tá, as pessoas gostam de usar aqueles modelos estocásticos, né, da física. Olha, aqueles eu acho que até pode funcionar. Tá? Mas a minha opinião é que os modelos biológicos, né, de ecossistema, eles são mais próximos, porque você tem mais competição. Agora, nenhum deles, né, nenhum modelo biológico, você lida o quê? Com fracionamento de tempo. Quer dizer, você tem mais competição. Quer dizer, quando você pega elementos competitivos, pode fazer sentido. Então, vamos pegar um exemplo, tá? Os mercados de DI. Os mercados de DI, antigamente, só tinham liquidez na série F. Na série F, tá certo? E depois tinha liquidez na série M. Bom, até aí tudo bem. Então, então o que começou a acontecer? Tá? Não tinha... Só que o mercado de DI, você não fraciona ele. Porque você não faz rolagem no DI. Você liquida a posição. Então, esse fracionamento que teve não é um fracionamento real. Ele é, na verdade, a introdução de um novo elemento. Então, o que aconteceu com a liquidez? Então, a gente podia pensar, olha, o cara só jogava na F e agora vai jogar na N também. Então, vai diminuir a liquidez da F, que é mais ou menos o que se esperava. Só que não aconteceu o contrário. Aumentou a liquidez da F. Porque você teve o quê? Então, olha só que coisa, hein? Tá? Você estuda economia, tá? Aqui você tem produtos concorrentes e produtos complementares. Tá certo? Então, pão e manteiga são produtos complementares. Vende mais pão, vende mais manteiga. Beleza, tá? Então isso aí tudo bem. Tá? Só que no mercado financeiro, você não sabe o que vai acontecer. Então, quando introduziram a série M, pensaram assim, olha, vai diminuir a liquidez. Não, aumentou a liquidez. Porque muitas vezes você não conseguia, você queria arbitrar, por exemplo, uma série da F24 com a F27, você não conseguia fechar o delta. Ou para fechar o delta, você tinha que fazer um ajuste, tipo, cara, o mínimo múltiplo comum aí entre eles, antes era de 5 em 5. Em vez de ser, por exemplo, 10 para 20, 5 para 10, né, 1 para 2, era, por exemplo, de 1.1 para 2. Então, quer dizer, você tinha que fazer 110 contratos com 200 ou 55 com 100. 55 com 100. Você não podia fazer 11 com 20, porque não tinha, né, de 1 em 1. O múltiplo tinha que ser múltiplo de 5. Você tinha que fazer 55 com 100. Cara, é um lote grande demais. Então o cara não operava. Mas você não precisa fazer 55 com 100. Você pode fazer, por exemplo, 10 com 20. E você precisa comprar um pouquinho mais, né, da F. Você compra um pouquinho da M. Você pode, por exemplo, comprar da N que tem um delta menor, por exemplo, o da N do ano anterior. Então, você vai fazer lá uma arbitragem entre 2025 com 2028, você compra 10, vende 20, sei lá, né, e faz o seguinte, e ajusta o quê? Numa série de delta menor. Então, esse delta menor é como se fosse o troco, né? Então, faltava o troco do negócio. Então, na verdade, no mercado financeiro, você nunca sabe o que vai acontecer. Por isso que o que a gente está fazendo aqui, nós estamos tirando conclusões, tá? Conclusões temporárias pelo que a gente está vendo. E a gente está vendo que parece que do 15º, 14º dia até o 6º dia, nós já vimos o efeito que dá. Então, quem fez lá um booster reverso, já viu o efeito horroroso que deu na série S. E agora, nos últimos dias, vamos acompanhar de perto o que acontece nos últimos dias. Porque realmente é a observação, né? É o entendimento dessa observação em que você vai conseguir fazer o quê? Estratégias não só perenes, como cumulativos. Então, como eu falo, tem aqueles processos de entendimento
alguns planejamentos são bons, que é aquele que você entendeu, você consegue utilizar ele para onde? Para outros segmentos, para outros conhecimentos. Você pode aumentar embutir mais conhecimento. E tem aqueles que morrem lá. Morrem lá. Né? Então, se for aprender a maioria das estratégias, né? Vou acertar aqui um parâmetro para o Iron Condor. Tá bom. Só que acabou lá o negócio. O negócio acabou lá. Né? E quando você tem aqui, como eu falo, começa a ter os elementos, né, semanais, tá? Muda completamente. Muda completamente, tá? Então, vamos pegar aqui, só fazer aqui algumas considerações sobre rolagem, né? Sobre rolagem. Então, nas mensais, nós já sabemos como que acontece. Dá pelo menos o DI. Dá pelo menos um bom DI, né? Da mensal, ele chega a dar um bom DI. Agora, na linha do dinheiro, a história é bem outra, certo? Então, vamos pensar aqui como que é na mensal. Tá na mensal. Então, vamos pensar nas calls. Vamos pensar nas calls, o que acontece? Então, quando você está vendido aqui numa da A30 e rola para B30, né, o que você está recebendo aqui? Então, daqui para cá tem dois fatores que entram grana. Então, um dos fatores é o seguinte, é a taxa de juros. Então, daqui para cá você ganha o quê? Você ganha o DI mais o quê? A vol. Vamos chamar que é mais a vol. Quer dizer, essa vol está relacionada com risco. Então, se essa rolagem, se você pegar lá a rolagem da... você pega, por exemplo, a rolagem da BOVA 11. Se você pegar a rolagem da série G, que está vencendo para a série H, você vai ver que está dando mais ou menos 2,10, mais ou menos. Então, vamos pensar aqui, vamos aqui no 115, tá bom? Então, no 115, tá? Você vai ver que está mais ou menos 2,10. Então, desses 2,10, nós podemos, né, dividir ele em dois. Um é o prêmio do DI, que seria mais ou menos 1,20. 1,20 é mais ou menos o prêmio do DI. Tá certo? E essa diferença de 90 centavos é relacionada com a vol, ou seja, relacionado com o risco que você está correndo. Tá certo? Agora, se você pegar a put, né? Pegar a rolagem mensal da put. Mensal da put, então você vai pegar aqui, né? Pegar aqui, né? Do 115, né? Então vamos pegar aqui, né? AS 115 e rolar para T115. Aí você vai observar aqui o seguinte, que essa rolagem aqui está dando mais ou menos R$1. Mais R$1. Então, esse R$1 está o quê? Ele está descontando o DI e a vol. Quer dizer, você ganha a vol, você perde o DI e ganha a vol. Tá certo? Isso, então vamos lá. Então, eu estou recebendo aqui R$1, certo? Recebendo R$1, tá? Esse R$1 aqui é da vol. É da vol dele. Tá? Estou recebendo R$1. Então, na verdade, isso daqui, né, daria, né? E aqui quanto que é o DI? Seria mais ou menos 1,20 o DI. É mais ou menos 1,20 mais ou menos, seria o DI. Então, na real aqui, o que você tá, isso daqui é o que você recebe efetivamente. Tá? Mas está descontado o DI. Então, esse R$1 aqui, né, na verdade, você devia receber 2,20 e tirou 1,20 do DI, tá certo? Do DI e vai te sobrar R$1, tá certo? Então, esse daqui já é a vol, já descontado do DI. Então, se você for pensar mesmo, a put, ela até paga um pouquinho mais. O problema é justamente o quê? O DI. O DI. Então, se você pegar, né, você vai pensar assim, poxa vida, mas e se eu rolar uma do 120, 125, eu tenho que pagar. Você tem que pagar, sim. Em alguns momentos, tá? Você vai ter que pagar até mais do que o DI. E a explicação é o seguinte. Quando nós falamos de vol, a vol é relacionada com incerteza. Quer dizer, a vol está relacionada com incerteza, mas principalmente a vol relacionada com rolagem. Tá? Então, às vezes acontece o seguinte.
às vezes o cara vai lá e faz uma rolagem de call e vem abaixo do DI. Como é que se explica isso? Pô, não tem que dar pelo menos o CDI? Então, deveria. Mas por que ele pode não dar o CDI, principalmente quando você rola longo? Rola 6 meses ou 10 meses? O fato é o seguinte, eu já falei que a rolagem é um misto de tudo, mas ele está relacionado com a incerteza. Tá? Então, vamos supor o seguinte, você está numa posição, você está, por exemplo, aqui na Petrobras. Petro 4. Tá certo? Né? Então, a rolagem está relacionada com a incerteza. Você está vendo, a Petrobras está 29. Você está vendido aqui na A20. E você quer rolar para B20. Aí você vai lá e fala assim, poxa vida, está dando só de 18 centavos. Por que está abaixo do CDI? Então, isso pode acontecer. Então, novamente, o que é o prêmio de rolagem? É o prêmio que é pago pela incerteza. Em um mês, existe possibilidade disso não dar exercício? Quer dizer, vamos supor que a gente está em final de dezembro. Então, qual que é a possibilidade desse cara não dar exercício? É muito grande, porque é R$20, não é? E qual que é a possibilidade desse cara dar exercício? Também é muito grande. Então, essa diferença de um mês, tá certo? Não é o suficiente para mudar a perspectiva do papel. Então, nesse caso, isso aqui não é praticamente certeza que vai dar exercício, e isso não é praticamente certeza. Então, não tem um componente vol. Não existe componente vol aqui, só existe componente DI. Então, por isso que ele pode dar até uma rolagem um pouquinho menor do que o CDI, porque ele não tem componente de vol. E o mercado é imperfeito, né? O cara que compra, ele vai querer comprar mais barato, que vai querer vender mais caro, não é isso? Então, você vai ter que comprar esse cara um pouquinho mais caro e vai ter que vender esse cara um pouquinho mais barato. E essa diferença pode vir a ser abaixo do CDI. Então, não é incomum isso. Por quê? Porque ele não tem mais o efeito vol. O efeito vol dele foi eliminado. Então, o que faz com que a rolagem seja boa, tá? É o fato de ter o quê? Incerteza. Quanto mais incerteza tiver, melhor é a rolagem. Agora, olha só. Se você rola lá na linha do dinheiro, a incerteza daquilo da exercício não é muito grande, né? Ó, lá do 115 da BOVA, tá? Quem é que se arrisca se aquilo vai dar exercício ou não? Então a rolagem vai ser boa naquela linha. Naquela linha. Então, agora quando você pega, como eu falei, né? Quando vier as semanais, vai mudar completamente. Você vai ter que ver o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer na semanal. Você não vai saber o que vai acontecer. Então, por exemplo, né, você já deve ter ouvido falar assim, cara, né? Já deve ter ouvido falar assim, cara, você quer fazer Iron Condor? Vai lá, quando você perder o dinheiro, se conformar em perder aquele dinheiro, você vem aqui e você aprende direito. Pois é, o Iron Condor ele é um problema muito sério. Por quê? Você vende aqui, o papel está 25, tá? Você vende aqui uma da M24 e compra uma da M, né, 23. Vende uma da A26, tá? E compra uma da A27. Eu falo, cara, isso aqui vai receber 30 centavos, se der errado você vai se lascar. Mas isso daqui, olha, comprar uma da N23, menos M24, vende uma da A26, compra uma da B27. Essa também eu meio que condeno. Eu não incentivo a fazer isso. Até agora. Porque se isso daqui for para o semanal, a história é bem outra. A história é outra, porque no semanal, o que acontece aqui? No mensal, isso aqui pode te dar 50 centavos, isso aqui pode te dar 70. Então, o máximo que vai ganhar numa rolagem mensal é quanto? 1,10, 1,20, não é isso? 1,10, 1,20. Quer dizer, eu não estou nem considerando aquela magia de parar exatamente no 25, isso vira pó e te sobrar isso aqui. Não estou considerando isso. Mas a rolagem em si não é muito boa. Mas no semanal é diferente. Porque no semanal, isso daqui pode dar 40 centavos, isso daqui 50. Você pode ganhar 90 centavos numa semana. E como é semanal, você pode levar até o final e ver se esse daqui não vira pó e você só rola esse daqui. Agora, se esse daqui você conseguir rolar
4 semanas recebendo 30 centavos, 40 centavos, é mais do que esse R$ 1 de delta estrutural. Então, como eu falei, vai mudar completamente o quê? A nossa perspectiva e também o nosso operacional sobre as estratégias. Pode ser estratégias que até então são até meio condenadas, mas que com o advento semanal ele talvez passe a ser viável. A viabilidade depende o quê? Dos instrumentos e da estratégia também. Então é isso aí, gente. Já tira a foto aí. Tomar um café, né? Daqui a uns 15 a gente volta, tá bom? Toma um café aí.